Olá, queridos irmãos e irmãs, dia 9 de julho, dia de Santa Paulina. Santa Paulina engrandeceu o povo de Deus com a sua santidade, vivida na caridade para com os pobres e os doentes. Amável Lúcia era seu nome. Seu coração estava sempre voltado para o sacrário, onde encontrava o bálsamo de que precisava na sua missão. O extraordinário em sua vida era a caridade para com os sofredores, os doentes e os pobres. Com simplicidade, realizava as tarefas de cada dia. Morreu em 9 de julho de 1942, aos 76 anos de idade. Evangelho de Mateus 10, versículos do 24 ao 33. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como seu mestre, e para o servo ser como seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo, digo na escuridão. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temem aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão, sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Novamente, o problema da negação de Cristo aparece na boca dele. Devemos entender que o Evangelho foi escrito no período de perseguição e muitos cristãos estão sendo perseguidos e negando a sua fé no Cristo ressuscitado. Então a advertência da comunidade mateana é para esse povo. Vão enfrentar dificuldades, vão enfrentar problemas, vão enfrentar perseguições, mas todos nós devemos nos manter firmes, porque Ele não nos abandona. Nós somos importantes para Ele. E a nossa vivência da nossa fé no dia a dia, né? O que aquele povo passou no início do cristianismo, muitas vezes nós passamos também. Hoje, graças a Deus, não há uma perseguição física, podemos dizer assim, né? Ninguém é morto por ser cristão. Pelo menos não no Brasil, né? Em alguns lugares no Oriente Médio, por exemplo, o Estado Islâmico persegue cristãos e mata cristãos, né? Mas no Brasil, no Ocidente, ninguém é perseguido, pelo menos não claramente, ninguém perde a vida por causa da sua fé, como os primeiros cristãos enfrentavam esse tipo de situação. Mas muitos cristãos hoje são tratados com descaso, com zombaria, são deixados de lado, são vistos como inconvenientes, ou seja, recebem um outro tipo de perseguição, um outro tipo de martírio, que hoje é chamado de martírio branco. Então, enfrentam dificuldades. Se forem pessoas que realmente vivam a sua fé, que não compactuam com a injustiça ou com a maldade, são perseguidos porque são vistos como diferentes. Então, muitas vezes não conseguem entrar em rodinhas de amigos, em outras coisas mais, porque é o carola, é o isso, é o tudo certinho, é isso e aquilo, né? Por quê? Porque muitas vezes vive a sua fé, vive o Evangelho. Obviamente, nós devemos entender uma coisa: viver a fé e o Evangelho não quer dizer que nós somos superiores ou inferiores a ninguém. O próprio texto nos chama a essa reflexão. O discípulo não é maior do que o seu mestre, ele é igual ao mestre. O servo não é maior do que o seu proprietário, ele é igual. Ou seja, todos devemos ficar no mesmo nível. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é maior do que ninguém. Portanto, nós não somos nem melhores e nem piores do que as pessoas. As outras pessoas, vamos dizer assim. Aqueles que não creem em Cristo.
Tá? Então nós não devemos nem agir com superioridade, nem com inferioridade diante dessas pessoas. Outra coisa, não podemos achar que somos os santos e eles são os pecadores. Então eu não convivo com os pecadores. Tem gente que faz isso. Somente aqueles radicais, né? Aqueles cristãos de primeira viagem, né? Que se tornam verdadeiramente radicais. Ninguém pode beber do lado deles, porque bebiam até cair no chão. Mas encontram Jesus, ninguém pode beber perto deles agora. Não, está errado isso. Completamente errado. Jesus vivia com os pecadores. Por que eu vou querer viver de forma diferente? Não tem sentido isso. Jesus sentava com os pecadores, Jesus ia em encontro os pecadores, os piores pecadores que vocês possam imaginar. Ele estava lá do lado. Por que nós fazemos discriminação achando que somos melhores que os outros? Eu não vou andar com homossexual, porque senão vão falar de mim porque eu sou homossexual. Eu não vou andar com bêbado, porque é isso. Eu não vou andar com isso aqui, por causa que vão falar isso. Não tem sentido. Eu não sou melhor do que ninguém. Então eu não posso agir como se eu fosse superior ao outro. Né? Tem gente que não convive. Que testemunho de Cristo eu estou dando então? Olha lá vai o santo. Deixamos nós os pecadores aqui. Não tem sentido isso, gente. Não tem sentido. O cristão não é um ser isolado do mundo. O cristão é um ser no mundo que testemunha Cristo. Muitas vezes deixamos outras coisas de lado, tipo corrupção, injustiça, e nos apegamos a coisas tão pequenas. Não, vamos nos apegar às coisas grandes. Por exemplo, combater a corrupção, combater a injustiça, combater a miséria, combater a fome. Como eu posso fazer isso? Através do meu voto. Comece por aí. Se eu pegar dinheiro, se alguém me oferecer dinheiro, não aceitar. Peguei troco errado no supermercado. Devolve. Devolve. Tem gente que é ruim de matemática quando é para beneficiar os outros. Quando é para beneficiar a si mesmo. Né? Um dia desse, eu fui abastecer o carro. Eu facilitei o troco para a mulher me dar um troco de R$20. A frentista. Ela se enrolou toda. Estava me dando quase R$50. Eu falei assim, filha, você tem que me dar R$20. Isso porque hoje tudo é informatizado. Né? Se fosse outro, pegava os R$50. E aquela mulher ia ter que pagar do bolso dela R$30. Porque a empresa não ia perder, garanto a você. Né? Então são gestos concretos. O padre é melhor. Não sou melhor do que ninguém. Eu fiz porque é o correto. Eu aprendi dos meus pais isso. O que é meu é meu. O que não é meu, não é meu. Pronto. Tão simples. Graças a Deus, minha cabeça para matemática é muito boa. Até hoje é boa. Herdei isso do meu pai. Então, são gestos simples. Se eu sou cristão, eu tenho que ser honesto. Eu tenho que ser verdadeiro. E vou andar com pessoas que não são cristãs. Eu tenho diversos amigos cristãos. Acho que só não tenho amigo judeu. Eu tenho amigo evangélico, eu tenho um amigo pastor evangélico. Eu tenho um amigo muçulmano. Eu tenho um amigo gay. Eu tenho de tudo. Acho que só não tenho judeu mesmo. Acho que eu não tenho judeu. Não, tenho judeu também. Vou com todos. Se me convidar para ir na casa, vou de boa. Se me convidar para tomar uma cervejinha, vou de boa. Não tenho problema nenhum com isso. Porque eu tenho que ser luz nas trevas. Se eu ficar só sendo luz dentro da minha comunidade, qual o sentido? Não, gente, o cristão é luz em todos os espaços e ambientes em que ele está inserido. Não é só para ser dentro da igreja. É em casa, é no trabalho, é saindo com os amigos, no futebol, tomando cervejinha, jogando snooker no bar. Todo mundo falava do Padre Júlio, né? O Padre Júlio, quando era novo, quando ele estava na paróquia do Jockey, muitas vezes iam procurar o Padre Júlio, onde ele estava, jogando snooker no bar. E como criticavam o velho? Só que quando o velho precisava de alguma coisa, é o pessoal do snooker que jogava com ele que ia ajudar na igreja. Método de evangelização.
Temos que parar de ficar achando que as pessoas vão vir até nós, gente. Nós hoje é que temos que ir até ela. O Papa Francisco não fala tanto isso, né? Igreja em saída. Temos que parar com aquela visão antiga de que as pessoas vinham bater na nossa porta. Não vem, não. Nós é que temos que ir até elas. Nós é que temos que evangelizar. Em todos os ambientes, em todos os lugares, entre santos e pecadores, Cristo lá está. Terminamos a nossa semana por aqui. Desejo a vocês um ótimo final de semana. Que Deus abençoe. E retornamos na próxima segunda-feira. Um grande abraço. Tchau.